Imagine-se vivendo em um exílio forçado, longe de sua terra, sua cultura e seu Deus. O desespero toma conta, enquanto o futuro parece sombrio e sem esperança. Agora, imagine ser escolhido para ser a voz de Deus em meio a tanta dor, revelando a destruição iminente e, ao mesmo tempo, oferecendo uma promessa de restauração. Esta é a jornada de Ezequiel, um homem cuja fé e coragem se tornaram um farol para o povo de Israel. Suas palavras ecoam através dos séculos, desafiando-nos a enfrentar as sombras da vida com esperança. A história de Ezequiel é mais do que a de um profeta. É a de um homem que, entre lágrimas e incertezas, encontrou forças para falar sobre o futuro de seu povo e o poder de um Deus que nunca os abandonaria. Se você gosta de conteúdos que edificam sua alma e fortalece sua fé, curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Além de sua coragem, Ezequiel exemplifica a fé inabalável diante das adversidades, tornando-se um símbolo de resiliência. A experiência de um homem em exílio, cujas visões e profecias transformaram a relação de Israel com Deus, oferece uma reflexão profunda sobre a capacidade humana de suportar a dor e ainda assim manter a esperança viva. A história de Ezequiel é profundamente marcada pela dor, pela esperança e pelo chamado divino. Ele nasceu em Jerusalém, no contexto de um povo que estava prestes a viver momentos de grande sofrimento. Seu ministério profético começou em um período difícil, quando o reino de Judá estava se afastando cada vez mais de Deus. A Babilônia, poderosa e implacável, estava no horizonte, e Ezequiel, ainda jovem, foi levado para o exílio, junto com muitos outros, após a conquista de Jerusalém pelos babilônios. A cidade de Jerusalém, que havia sido o centro da adoração e da presença de Deus, agora estava devastada. Os templos haviam sido destruídos e os habitantes de Judá dispersos em várias nações. O exílio babilônico não representava apenas uma perda física, mas um golpe devastador para a identidade religiosa e cultural do povo de Israel. Ezequiel, como um jovem sacerdote, sentiu o peso dessa perda de maneira pessoal e profunda. A terra prometida agora parecia um sonho distante e quase inatingível. Longe de sua terra natal, Ezequiel enfrentou o desespero e o vazio de uma Jerusalém destruída. Ele se viu em uma terra estranha, com seu povo disperso e sem esperança. A dor da perda foi devastadora, não apenas pelo sofrimento físico, mas pela perda da identidade e da relação com o Deus de seus antepassados. Mas, mesmo nesse exílio, em meio ao abandono e à desolação, Ezequiel recebeu uma missão que mudaria sua vida e a história de Israel. Deus o chamou e ele, apesar do medo e da insegurança, aceitou ser o mensageiro, um profeta em uma época de completa desesperança. A história de Ezequiel não é apenas a de um homem que testemunhou os horrores de um povo exilado, mas também a de alguém que foi chamado a falar palavras difíceis. Ele foi instruído por Deus a alertar os israelitas sobre a gravidade de seus pecados, sobre a destruição iminente de Jerusalém e sobre a necessidade de arrependimento. Cada mensagem que ele entregava parecia um golpe doloroso para um povo que já estava sofrendo. Mas Ezequiel não tinha escolha senão ser fiel ao chamado, mesmo que isso significasse enfrentar a hostilidade e a incompreensão dos próprios compatriotas. Se você gosta de conteúdos que edificam sua alma e fortalece sua fé, curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. A dor de Ezequiel não era apenas espiritual, mas também pessoal. Ele sabia que o julgamento que ele profetizava era inevitável, mas também carregava em seu coração a esperança de uma restauração futura. Em muitos momentos de seu ministério, ele se viu em conflito entre o desejo de aliviar o sofrimento de seu povo e a necessidade de ser fiel à palavra que Deus lhe confiara. Isso não o impediu de continuar, mas o tornava um homem em constante luta, um homem cuja alma parecia carregar o peso de toda a nação. O sofrimento de Ezequiel, além de pessoal e emocional, também teve uma dimensão física, como evidenciado pelo fato de que, em vários momentos, ele foi chamado a realizar ações simbólicas que representavam o sofrimento do povo de Israel.
Ele se deitou sobre seu lado esquerdo por 390 dias e, em seguida, sobre o direito por mais 40 dias, representando os anos de pecado e castigo de Israel e Judá. Essa experiência de sofrimento físico não apenas reforçou sua empatia com o povo, mas também exemplificou a intensidade da missão profética que ele abraçou, levando a palavra de Deus de maneira visceral e profunda. No entanto, em meio a essa dor, Ezequiel também experimentou momentos de profunda compaixão e revelação. Quando ele viajou espiritualmente para as profundezas da tragédia de Israel, ele também encontrou a misericórdia de Deus. O profeta sabia que, mesmo diante da destruição, Deus nunca abandonaria seu povo para sempre. As promessas de restauração e redenção, embora distantes, davam a Ezequiel uma força silenciosa para seguir em frente. Ele era, ao mesmo tempo, um homem quebrado pela realidade do pecado e um portador da chama da esperança, que acendia um caminho luminoso para um futuro melhor, apesar de tudo o que havia perdido. As visões de Ezequiel, o profeta que viveu durante o exílio babilônico, são um dos aspectos mais fascinantes e misteriosos da Bíblia. Ezequiel foi chamado por Deus para ser um mensageiro em uma época de grande turbulência para o povo de Israel. Em suas visões, ele viu cenas extraordinárias, muitas das quais desafiavam a compreensão humana. A mais emblemática dessas visões foi a que descreveu o trono de Deus, uma manifestação divina que deixou uma marca indelével no pensamento teológico e na interpretação bíblica. Se você gosta de conteúdos que edificam sua alma e fortalece sua fé, curta esse vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. A visão do trono de Deus, que ocorre no primeiro capítulo do livro de Ezequiel, é uma das mais complexas e simbólicas de toda a Escritura. Ezequiel descreve um grande carro de fogo que se move com velocidade e poder imensos, puxado por 4 seres viventes com rostos humanos, de leão, de boi e de águia. Eles estavam acompanhados de rodas cheias de olhos, sugerindo a presença onipresente de Deus. O próprio trono de Deus estava sobre uma plataforma de cristal, com uma figura que se assemelhava a um homem, irradiando luz como fogo. A intensidade dessa visão mostrou a majestade e o poder incompreensíveis de Deus. A visão foi reveladora de que, embora a presença de Deus no Templo de Jerusalém tivesse sido temporariamente retirada devido ao pecado do povo, ele ainda estava com eles, agindo ativamente em favor de sua redenção. A ideia de um Deus que se revela em meio ao exílio transmitia aos israelitas uma profunda mensagem de esperança. Mesmo afastados da terra prometida, eles não estavam sozinhos. Deus ainda estava presente, trabalhando para restaurá-los e reconduzi-los à sua herança. Ezequiel foi levado a compreender que sua visão não era apenas uma representação de algo grandioso, mas um sinal da presença ativa de Deus em meio ao seu povo, mesmo no exílio. A visão do trono simbolizava a soberania divina, revelando que, apesar da aparente derrota e abandono de Israel, Deus estava no controle de todos os eventos. Essa mensagem era crucial para os exilados, pois lhes dava esperança de que Deus não os havia abandonado, mas continuava sendo seu rei soberano, agindo em seu favor, mesmo em tempos de crise. A história de Ezequiel é uma poderosa lembrança de que, mesmo nos momentos mais sombrios, há sempre uma esperança que transcende a dor e o sofrimento. Como profeta e servo de Deus, Ezequiel não apenas viu e testemunhou a destruição de seu povo, mas também trouxe a promessa de renovação e restauração. Seu ministério foi um constante chamado ao arrependimento, mas também uma luz de fé que iluminava um caminho de volta à misericórdia divina. Ezequiel, com sua coragem e fidelidade, nos ensina que, mesmo nas situações mais desesperadoras, o propósito de Deus nunca falha, e sua capacidade de transformar o impossível em realidade é infinita. Sua história é um convite para que todos nós encontremos forças para olhar além da crise presente e confiemos nas promessas de redenção que ainda podem surgir, mesmo nas terras mais áridas de nossas vidas. Ezequiel é, sem dúvida, um modelo de fé e perseverança. Um exemplo de como Deus pode usar até os momentos mais escuros da história para trazer luz,
restauração e transformação. Suas palavras de juízo e promessa nos desafiam a manter uma visão eterna, nos lembrando que, enquanto houver esperança em Deus, nunca estaremos sem um caminho de volta à vida e à prosperidade espiritual. Se você gosta de conteúdos que edificam sua alma e fortalece sua fé, curta esse vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Até o próximo vídeo.